Olá pessoal, aqui é Luan Rodrigues para mais um vídeo do canal O Internauta no YouTube. Gente, lamentavelmente, uma criança chegou sem vida na unidade de pronto atendimento do município de Pentecoste, aqui na região norte do Ceará. Bem, a mãe e o padrasto foram levados para a delegacia de polícia após a equipe médica acionar a polícia. Bem, conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, apenas após o laudo da perícia forense é que será confirmada a causa da morte. Bem, a mãe e o padrasto foram ouvidos na Delegacia Municipal de Pentecoste, onde o caso está sendo investigado. A Polícia Civil realiza oitivas e diligências com o intuito de elucidar os fatos. Vamos saber mais informações sobre o caso na reportagem da TV Verdes Mares. Acompanhe. E com uma história bem difícil e triste. A polícia está investigando o caso de uma criança que chegou sem vida à UPA de Pentecoste. A mãe e o padrasto foram levados para a delegacia. O Davi César está na cidade em busca de mais informações e conversa ao vivo com a gente. Oi, Davi, o que você sabe até agora? O que você conseguiu apurar dessa história? Bom dia para você. Oi Marcela, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos acompanha ao vivo aqui no CE1. A gente veio até o município de Pentecoste para apurar mais detalhes sobre essa situação, um caso que chocou a todo mundo do município. A gente percebeu essa mobilização logo que a gente chegou, bateu o pé aqui, já perguntou às pessoas sobre tudo e realmente é um caso bastante chocante. A morte precoce desse garoto, um menino de 4 anos de idade somente, que foi identificado como Francisco Nicolas Silva Soares. Ele já chegou sem vida numa UPA aqui na região, em Pentecoste, de acordo com o que a gente apurou, né, de acordo com os relatos que a gente colheu, né? Ainda não foi divulgada a causa específica da morte. Isso é um objeto de estudo pela perícia forense que avalia o caso e que está preparando um relatório para afirmar com mais detalhes sobre tudo o que aconteceu, né? No entanto, a principal tese que a gente apurou é de morte violenta. Essa tese foi inclusive confirmada em uma nota que foi publicada pela prefeitura aqui do município de Pentecoste e até o momento os principais suspeitos são o padrasto e a mãe do garoto, que viviam com esse garoto de 4 anos há cerca de 5 meses nessa rua que a gente está, a rua Chico Firme, aqui no bairro de Barreira, né, em Pentecoste, né? A gente vai caminhar um pouquinho para mostrar para vocês como é que foi mais ou menos a situação. Tudo ocorreu por volta de 2 horas da tarde, ontem na sexta-feira, e assim que tudo aconteceu, a vizinhança, familiares e pessoas próximas que testemunharam a situação, todo mundo já ficou sabendo e se mobilizou. Isso tudo começou com uma grande gritaria, segundo os relatos que a gente colheu de pessoas aqui da região. Ocorreu, segundo eles, um espancamento, então supostas agressões que teriam levado essa criança, esse menino de 4 anos que era autista, à morte. E aí na esquina dessa rua foi onde a criança foi carregada fora de casa já desacordada. Uma pessoa próxima chegou, tentou fazer os primeiros socorros, né, uma reanimação cardíaca, tentou, enfim, reanimar o garoto, mas todas as tentativas foram sem sucesso. É exatamente aqui nessa região onde a gente está, ao mesmo tempo em que essa primeira pessoa tentava fazer os socorros, tudo isso monitorados pelos principais suspeitos, a mãe e o padrasto da criança. Outras pessoas próximas já acionavam realmente o socorro, já acionavam a ambulância. O menino acabou sendo deslocado à UPA aqui da região, que fica a cerca de 3 minutos de onde a gente está, por uma segunda pessoa também próxima, tanto da vítima quanto desses dois suspeitos. Ela levou o padrasto da criança e a própria criança até essa unidade de pronto atendimento, mas quando eles chegaram lá por volta de 2 da tarde, a criança já chegou realmente sem vida, desacordada. Segundo essa pessoa, a gente conversou com ela, a criança chegou a ter alguns espasmos, né, durante esse deslocamento, mas realmente já chegou lá sem as funções vitais, né? Uma equipe médica atendeu então essa criança. Depois de alguns instantes, essa equipe médica acabou acionando a polícia porque viu hematomas, marcas de violência, achou a situação muito suspeita e decidiu então acionar a polícia, que foi até o local. Nesse momento é que o padrasto e a mãe dessa criança, esse jovem de 4 anos, o Francisco Nicolas Silva Soares, esses dois suspeitos foram encaminhados à delegacia aqui de Pentecoste, passaram por uma escuta, né, falaram tudo o que aconteceu
e na sequência foram liberados, né? Essa ocorrência, ela ainda está sob investigação da Polícia Civil, né? A gente entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do Ceará, que não nos deu mais detalhes sobre essa investigação, mas a gente espera essas atualizações aqui, inclusive durante o jornal, mas o que a gente soube é que essa criança realmente chegou com marcas de violência, segundo o que os vizinhos relataram e a própria equipe médica que resolveu ligar para a emergência, né? A Prefeitura de Pentecoste publicou uma nota de pesar. Nessa nota de pesar, confirmou também a tese de que essa ocorrência teria sido originada com muita violência, que foi uma morte violenta, e se solidarizou com a vítima. Quem também se manifestou nas redes sociais com a publicação foi a creche onde essa criança, esse menino de 4 anos, estudava aqui em Pentecoste. A creche também se solidarizou com a vítima e prestou as condolências. A gente soube mais informações também sobre o velório. O garoto tem velório marcado para a casa do pai. O pai teria chegado à UPA por volta de 5 horas da tarde, já muito abalado quando soube de todas as informações. Ele evidentemente não participou da ação, não estava junto a essa casa, soube depois. Ele mora aqui no município de Pentecoste, mas em outro distrito, no distrito de Serrota. E é lá onde está ocorrendo o velório dessa criança, a cerca de 24 minutos da sede aqui de Pentecoste. A gente conversou com diversas pessoas aqui da região. Relatos muito tristes, muito chocantes e alguns inclusive conflituosos. Pessoas que são próximas desse suspeito dizem que o suspeito, entre aspas, disciplinava essa criança autista, no caso o padrasto, mas que as agressões não eram constantes e não chegavam, enfim, a apresentar muitos danos. Já outras versões de vizinhos aqui da região dizem exatamente o contrário, que era comum eles escutarem perturbações, né, escutarem gritos, inclusive situações de bastante violência envolvendo principalmente esse padrasto e essa criança, que foi relatada como uma criança inquieta, né? A criança novamente tinha o diagnóstico de transtorno do espectro autista, então nenhuma violência se justifica. A polícia ainda está investigando o caso e a gente vai continuar atrás de todos os detalhes para saber quais foram as circunstâncias dessa ocorrência, as circunstâncias dessa morte violenta. A gente volta aqui no CE1 para falar mais detalhes sobre essa situação e atualizar você sobre tudo, viu, Marcela? Por enquanto eu volto com você aí no estúdio. Meu Deus, gente, uma criança de 4 anos de idade com sinais de violência, de acordo com a polícia, que morreu, né? E aí ficam vários questionamentos, como você bem disse, Davi, questionamentos que a polícia deve responder. Como foi? O que ocasionou a morte dessa criança? Um menino de 4 anos de idade. Quem são as pessoas responsáveis por isso? Ou quem é a pessoa? Realmente a gente traz essa notícia com muita tristeza. O Davi continua no município de Pentecoste. A gente imagina que a cidade realmente deve estar toda comovida com isso que aconteceu. E ainda hoje, né, Davi, você traz mais detalhes. Você que conversou com alguns moradores, conversou também com os familiares dessa criança. Uma história muito triste. Obrigado, meu amigo, por trazer para a gente as informações apuradas. E olha, a gente volta a falar sobre o caso da criança que chegou sem vida à UPA de Pentecoste. A mãe e o padrasto foram levados para a delegacia da cidade. O Davi César continua em Pentecoste, já conversou com a gente hoje ao vivo, trouxe vários detalhes. E aí, agora, ele conversou com amigos, familiares e traz mais informações para a gente sobre esse caso agora ao vivo. Oi, Davi. Oi, Marcela, a gente segue aqui na rua em que tudo aconteceu, na rua Chico Firme, que fica no bairro de Barreira, aqui no litoral oeste do nosso estado, no município de Pentecoste, e a gente segue acompanhando todas as movimentações. A cidade realmente está de luto depois dessa tragédia que aconteceu na tarde de ontem. O fato é que essa criança de 4 anos chegou sem vida quando foi atendida numa unidade de pronto atendimento que fica aqui pertinho, a cerca de 1 quilômetro da região, 3 minutinhos de carro. Quando essa criança chegou, ela chegou com diversas marcas de supostas agressões, diversos hematomas, e aí a equipe de primeiros socorros que atendeu essa criança já não teve mais o que fazer. Esse garoto de 4 anos, segundo relatos de familiares e conhecidos, ele era diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Ele foi identificado como Francisco Nicolas Silva Soares. Ainda não foi divulgada oficialmente a causa da morte, é o que a gente aguarda num
relatório que deverá ser divulgado em breve pela perícia forense. No entanto, a principal tese é de que essa morte tenha sido violenta. Vizinhos, familiares e pessoas próximas afirmam que ouviram um grande barulho no dia, disseram que já havia nessa relação entre a criança, a mãe e o padrasto, uma relação de agressividade, de episódios de agressão. E, segundo alguns relatos chocantes, é que essa ocorrência teria acontecido de forma brutal e que essa criança teria sido espancada até a morte. No entanto, a versão oficial da Polícia Civil é que as investigações seguem. A gente conversou com a Secretaria de Segurança Pública, que nos enviou nota e disse que as circunstâncias de toda essa ocorrência ainda estão sendo objeto de apuração, né? A gente vem aqui acompanhando tudo o que tem acontecido, né? A principal tese é que a mãe e o padrasto são os principais suspeitos. Uma familiar que não quis se identificar disse que acompanhou toda a movimentação, aconteceu nessa rua aqui por volta de 2 horas da tarde, ontem, na sexta-feira. Depois dessa barulheira que a vizinhança ouviu, a criança foi carregada desacordada para fora da residência onde ela morava e foi socorrida pelas pessoas que já se amontoaram aqui na região. Essa pessoa que conversou com a gente disse que tentou reanimar essa vítima, fazer os primeiros socorros, mas não teve jeito. Ela teve até algumas reações, alguns espasmos, mas continuou desacordada. Enquanto isso, outra pessoa chegou ao local, tentou ajudar também, já acionou os socorros, né, a ambulância, mas essa ambulância realmente não chegou a tempo e aí essa pessoa foi deslocada, né, essa vítima foi deslocada pela própria pessoa que ajudou, fez o deslocamento de moto aqui da residência da Rua Chico Firme, que você vê aí as imagens ao vivo do nosso cinegrafista, o Fábio Filho, e esse deslocamento que durou por cerca de 3 minutos foi feito por essa pessoa que levou a vítima e também o padrasto da criança que acompanhou toda essa situação, né? A gente ouviu essas pessoas, conversou com elas sob sigilo, né, sob condição de anonimato, e elas dão mais detalhes para a gente agora de como tudo aconteceu. Você acompanha. Foi por volta de 2 horas da tarde, eu estava indo na vizinha, trabalhando lá, né? Aí eu vi meu meninozinho gritando, meu mais velho: mãe, corre comigo, tá passando mal. Aí eu corri, peguei ele, né, e fiquei pedindo socorro à população. E fui diretamente para a UPA com ele e chegaram lá, os médicos tentaram reanimar ele, mas não deu. Você chegou a ver alguma marca, algum hematoma, alguma coisa do tipo na criança? Não, não vi nenhuma marca. Porque na sala vermelha não deixou ninguém entrar, né? Só quem viu foi eles mesmos, os médicos. Antes de ele chegar à UPA, houve algum tipo de contato entre você e a criança? Você tentou reanimá-lo? Tentei. Eu peguei ele no braço, aí virei ele de costas, eu pedi ele massagem nas costas dele, mas ele não reagiu. Eu estava em casa, lavando roupa, aí eu só escutei o pessoal gritando, a minha irmã chegou lá me chamando para me pegar a moto para levar ele para a UPA. Aí, quando eu saí no meio da rua, ela já vinha com o menino no braço, aí me entregou o menino, aí eu fiquei falando com o bichinho, falando com ele não falava mais nada, estava só escumando. E levei ele para a UPA, mas o padrasto dele foi levar a mãe dele para lá para a UPA. Foi na UPA, inclusive, que a polícia foi acionada pela equipe médica, pelas informações que a gente soube. Como é que foi essa movimentação da chegada da polícia? O que é que aconteceu? Não, nós estávamos lá, eu estava na sala vermelha, na porta, e ele estava sentado, a polícia chegou. Aí eu disse, a polícia chegou, aí ele vai me levar. Eu, vai não, fica calmo, se tu deu só um tapa, ele não vai te levar não, fica calmo aí. Aí ele rezando, pedindo a Deus, o menino voltar e chorando. Aí eu pedi para ele ficar lá perto da mulher dele, aí a policial foi e seguiu ele. Aí quando ele saiu lá para fora, eu não vi mais nada não, fiquei lá na sala vermelha, perto do menino. O clima que a gente sentiu enquanto a gente estava ouvindo essas pessoas era de muito choque, muita perplexidade, todo mundo ainda muito entristecido com todo esse desfecho dessa ocorrência. Então, como vocês ouviram aí nos relatos, essa criança chegou no início da tarde nessa unidade de pronto atendimento, passou por uma avaliação da equipe médica que estava no local e os médicos tiveram suspeitas, né? Depois de verem as marcas de uma suposta agressão, as marcas de violência, a equipe médica da UPA então decidiu acionar a polícia.
ligou para o 190, a polícia de pronto foi até o local e conduziu tanto o padrasto quanto a mãe da criança que estavam lá no local acompanhando. Essas pessoas, que até o momento são os principais suspeitos, de acordo com essa investigação, foram levadas à Delegacia Municipal de Pentecoste e aí começou o processo que a gente conhece como oitivas, né? Onde essas pessoas são escutadas, tanto testemunhas da ocorrência como também os suspeitos. Elas são escutadas, passaram por essa entrevista com os policiais e agora a gente aguarda um retorno, né, desse laudo da perícia forense para apurar mais dessa situação. Teve também uma nota do município e da creche onde a criança estudava manifestando pesar, prestando as condolências, e a gente ressalta, né, que esse caso segue sob investigação e a população pode colaborar com denúncias anônimas e sigilosas que podem ser feitas pelo Disque Denúncia pela Central 181. A gente volta com você, Marcela. Davi, realmente é muito importante, sim, a participação da população, quem tiver detalhes, que possam ajudar nesse trabalho investigativo, um trabalho que, inclusive, a polícia vai precisar fazer de uma forma, assim, muito minuciosa, né? Porque são muitos questionamentos que devem ser respondidos. Como você disse, Davi, a cidade, o município está em choque com isso que aconteceu. Não é para menos, uma criança, um menino de 4 anos de idade, com marcas de violência, morreu, e aí a gente fica sem saber como foi que tudo isso aconteceu, mas você pegou relatos de testemunhas que contaram o que essas pessoas viram e realmente é algo muito chocante mesmo. Davi, muito obrigado por trazer para a gente essas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui no canal. Até o próximo vídeo.